Olá, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a fala de Capelanes, que é comentarista da Bandeirantes, do Jogo Aberto, mas ele também tem um canal que fala do Atlético Paranaense. E, nessa parte, ele fala do que ele viu do jogo do Bahia com o Atlético Paranaense, que terminou com um placar de 3-0. Olha só o que ele falou. Derrota. E a grande verdade é uma derrota já esperada. Quando você tem um bom time, mas esse time sofre com desfalques, o seu elenco curto e tem jogador ruim dentro do grupo e uma hora esses caras vão ter que jogar, vocês esperavam o quê? Espetáculo? Vitória? Claro que não, né? E a gente já sabia que seria um jogo difícil, a gente já sabia que ia ser um teste de fogo, a gente já sabia que o Bahia é muito forte dentro de casa, por mais que o Bahia também não seja o suprassumo da bola, passou vergonha na fase inicial da Libertadores, não ganhou por enquanto nada para poder, fazer jus por merecer aí essa questão do Grupo City, do investimento, mas o time é bom. O time melhorou, o time é bom, é chato, vai tirar ponto de muito time grande dentro e fora de casa, não à toa o Bahia é um dos melhores mandantes. E a verdade, pessoal, é o seguinte, acho que não precisa ser PhD em futebol para saber que quando você tem um time bom, ele é competitivo, show. Quando você tem um elenco curto e o time bom sofre com desfalques e você vai ter que colocar jogador ruim no lugar dos caras que são bons, a casa vai cair, pessoal. A casa vai cair. Se vocês estão esperando aqui que eu responsabilize o Léo Pelé, o Léo, né? Léo Pelé no nome, né? O Léo, como, ele foi o responsável pela derrota. Claro que ele tem a sua parcela de culpa, mas quem tem mais culpa no cartório, primeiro, é quem contratou esse sujeito, quem falou que esse cara é jogador profissional, de verdade, gente. Eu não quero desrespeitar o cara, deve ser um baita de um sujeito, mas quem falou... Cara, esse cara já foi capitão do Atlético. Nossa, ele não sabe dominar uma bola, velho. Juro por Deus, esse cara, ele teria dificuldade para jogar na várzea de São Paulo. O primeiro gol que a gente toma é aquele famoso primeiro gol da falta de atenção. Por quê? Quando começa o jogo, é natural que o Bahia jogue em casa, apoio do torcedor, parará, lá na parte de cima da tabela de classificação, jogo de 6 pontos, piriri, pororó, pururu. Só que o Atlético, ele entra desligado, porque assim, com menos de 5, 10 minutos, você não pode abrir um clarão na sua zaga como o Atlético abriu. Você deixa o Jean Lucas pegar, chegar no facão, leva pro fundo, consegue cortar, não tem ninguém na cobertura, o Atlético estava desorganizado. E o pior de tudo, o cara faz um cruzamento, ele tá praticamente rente à primeira trave, ele cruza na primeira trave entre dois zagueiros do Atlético. Pelo amor de Deus, cara. Assim, é broxante. Você já entra no jogo broxado vendo a escalação do Léo Pelé. Aí com 5 minutos você toma um gol, desculpa o termo, escroto. O gol que o Atlético tomou foi escroto, velho. Bizarro. Não pode tomar esse gol. Não pode tomar o gol, porque aí desestrutura toda a base que o Odair preparou. Ah, mas preparou mal. Eu também acho. Eu também acho que preparou mal hoje. E eu não vou aqui arrebentar o Odair. Gente, era uma derrota prevista. Tem algumas derrotas que você já mais ou menos imagina que vão acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Contra o Flamengo no Maracanã. Contra um Palmeiras no Allianz Parque. São coisas que estão no pacote. Outro exemplo, Neoquímica Arena, o Atlético nunca venceu lá. Tá na hora de quebrar essa escrita, esse tabu. São alguns jogos que são, entre aspas, perdíveis na conta das derrotas. Nenhum time vai ganhar 100%, empatar todas, perder todas. E o Atlético vem bem. O primeiro tempo do Atlético, fraco. A gente sai perdendo. Para mim não foi pênalti do Luiz Gustavo em cima do Everaldo, tá? Sem clubismo algum. Isso aí é pênalti à brasileira. Vê se na Premier League, na Bundesliga, na La Liga, no Caute, no cacete A4, os caras marcam um pênalti ridículo desse. Também não daria o cartão amarelo pro Everaldo. Eu acho que é um contato mínimo. Se é um contato mínimo, beleza, o cara valorizou, tentou forçar e tal, mas não para amarelo. Então acho que o juiz ele errou em marcar o pênalti, depois ele volta atrás e acerta, mas eu não teria, acho que ele foi muito exagerado marcando o cartão amarelo pro Everaldo. E aí a gente toma um segundo gol, que com todo respeito, eu não acho que tenha sido culpa 100% do Léo Pelé. Mas assim, o Teran dá o bote, aí você espera o quê? Se o Teran não conseguiu no primeiro bote, que você tenha cobertura. Não tinha Jadson, não tinha Léo. O Mendonça, ele teve que se desgastar taticamente para ajudar o lado esquerdo do Léo, porque é um incompetente no campo de jogo, taticamente falando. Então o Mendonça, olha só que loucura, que é um cara que está atacando bem nos últimos jogos e ele teve que se preocupar mais em defender, porque o outro é fraco, do que em atacar, que é a sua principal qualidade. Vamos ganhar o jogo assim como? Como? Se tem jogador do time que não se garante. Aí o outro tem que fazer a boa, a dobra, porque... por favor. Então, assim, o Léo,
não é pegando no pé, mas poderia ter tido um outro pensamento na jogada, uma outra visão, antecipar, fazer alguma coisa. Mas não, ele começou a dropar, correr para trás. Correr para trás. A bola já tinha respingado. E ele fica correndo para trás, ao invés de tentar procurar um espaço, procurar o cara que está livre. Aí a bola sobra no pé do cara, finaliza e faz o gol. O 2-0, não vou falar que matou o jogo. Acho que não matou o jogo. Mas contribuiu para que o Atlético tivesse uma sequência muito dura para o segundo tempo. Até achei que o Odair, velho, volta para o segundo tempo com o tal do Léo. Aí ele põe o Portilha, beleza. Aí ele começa a mexer no time. Mas assim, a vaca já tinha deitado, velho. A vaca já tinha deitado. O Atlético fez um primeiro tempo muito ruim. Até acho que melhorou no segundo tempo. E eu acho que o segundo tempo ele foi meio maluco, porque o Bahia teve umas 2, 3 chances para fazer o terceiro gol. E o Atlético chegou a criar umas 2 chances para pelo menos marcar um golzinho. E aí o 2-1 movimentaria a partida, principalmente depois dos 40 e poucos minutos. 2-0, aí podia marcar um, sabe? Dificilmente empatar o jogo. Então, turma, o meu ponto de vista é o seguinte. O Atlético, ele... Eu vou falar sobre esse jogador. O Benavides, ele é um jogador que, tecnicamente falando, ele é horrível. Ele é horroroso. A bola chora no pé desse cara. Ele pega a bola começa a querer cortar os pulsos dela. Não, por favor, passa a bola para alguém que saiba cuidar de mim. O Benavides, tecnicamente falando, ele é horroroso, mas é um jogador voluntarioso, é um cara que se entrega, se dedica, bate no peito, joga pra torcida. E o Benavides é um sujeito útil para elenco num jogo contra um Flamengo no Maracanã, contra um Palmeiras no Allianz Parque, contra um Fluminense no Maracanã, entre outros jogos. Quando você está perdendo uma partida que você precisa atacar o adversário, desculpa, você não pode deixar o Benavides passar do meio para frente e achar que ele vai criar jogadas. Tanto é que uma grande oportunidade que o Atlético criou, uma das raras no segundo tempo, foi o Benavides na cara do gol, que não teve o mínimo refino técnico para poder fazer o gol, que era uma jogada fácil de fazer. E ele, como é um jogador quadrado, ele como é um jogador duro, ele como é um jogador que infelizmente tecnicamente deixa muito a desejar, óbvio que ele ia perder o gol. Era óbvio que ele ia perder o gol. Então esse tipo de jogador, num jogo que você precisa resolver, ser decisivo, num lance de ataque, muda o Odair, muda, tá 2-0. Pra que manter o tal do Benavides lá? Ah, mas tem carência no elenco? Sim, cara, mas não é ele que vai resolver pra você, velho. É isso que eu quero dizer. Hoje, por exemplo, nem a bola pro Viveiros estava chegando. Porque a gente sabe quando o jogo tá muito duro, os caras pegam a bola lá de trás e bom. O Bahia colocou 2, 3 caras para fechar o Viveiros, não conseguiu jogar. E ainda que uma ou outra bola conseguiu ganhar. Pouco.